Olá, seja bem-vindo a este vídeo. Eu vou tratar sobre um dos aspectos ligado à terapia de regressão. A terapia de regressão consegue muitos feitos espetaculares e muitas vezes até de modo muito rápido. Um desses efeitos positivos é a capacidade que a terapia de regressão tem de superar medos e fobias. A fobia, muitas vezes, ela tem uma origem muito antiga. A gente, quando faz a procura na terapia de regressão, ao regredir em tempos anteriores, nessa vida ou em outras, nós podemos detectar e detectamos a origem do trauma que gerou a fobia. Isso pode estar nessa existência, mas também comumente está em outras existências. Nós conseguimos chegar a esse momento e fazemos a reprogramação no sentido de tirar o efeito do trauma e, consequentemente, desfazer o medo e a fobia. Eu vou tratar nesse vídeo com alguns exemplos para vocês verem o quanto a terapia de regressão ela é eficaz e, no caso de fobia, ela tem um efeito muito rápido, tanto que muitas fobias desaparecem apenas em uma sessão. A terapia de regressão ela consegue chegar e resolver as questões, seja que tempo for, desta vida ou em outra, como nós veremos. A terapia de regressão se destaca por solucionar diversas questões emocionais, como venho comentando em vídeo, podcast e artigos. Uma dessas questões emocionais que gera grande incômodo é a fobia exagerada e aparentemente sem lógica, que atrapalha as pessoas em suas vidas profissionais e afetivas e pode gerar, em alguns casos, circunstâncias vexatórias, por sentir medo em situações que comumente não seria cabível. Situação que é bem desagradável, porquanto o medo é normal, é verdade, se for sentido diante de um perigo real. Como veremos, o medo aparentemente irreal tem sua origem bem concreta e real, acontecido em face de trauma surgido em outro tempo, na infância, na vida intrauterina ou em outra existência. Nos atendimentos que tenho realizado com frequência, os pacientes contam suas fobias e querem ficar libertas desse sofrimento. Há quem vem para uma sessão de terapia somente com o objetivo de se livrar de algum medo aparentemente sem explicação, que vem atrapalhando a sua vida. E como pode a terapia de regressão eliminar as fobias? Diante da narrativa da fobia, faço as buscas para encontrar a causa durante o processo regressivo, pois sempre há um fator gerador para cada fobia, que tanto pode estar em algum momento da atual vida, no útero materno ou em alguma vida anterior. Ao chegar à causa, faço a reprogramação naquele momento, como se estivesse o paciente vivenciando novamente aquele instante traumático, e atuo para desfazer o trauma acontecido, gerando em cascata e, por consequência, a eliminação da fobia na vida atual. Só para um comparativo mais visual com o que acontece nessa terapia, cito o filme De Volta para o Futuro. Ao mudar um evento do passado, no caso da terapia de um evento traumático, o presente e o futuro são modificados, desfazendo a fobia gerada pelo trauma. No filme, sempre que ocorria uma alteração no passado, havia um efeito direto, alterando o presente. No filme era ficção, na terapia de regressão acontece realmente. É assim mesmo que acontece, como eu atuo ao realizar uma metodologia inovadora, criada por mim, atualmente utilizada também pelos terapeutas que fizeram o curso comigo. Esse curso de formação em terapia de regressão está disponível para quem quiser fazer à distância e por videoaulas. Eu vou em seguida contar alguns casos de superação de fobia em relação aos pacientes que atendo. Para resolver uma fobia de ondas de um paciente, ao realizar a terapia de regressão, cheguei ao momento da vida atual, bem criança, em que quase morrera afogado por ondas que levaram puxando para o fundo. E logo depois foi salvo pela família que estava a uma certa distância, mas isso gerou um trauma que, por consequência, fez com que surgisse o medo, a fobia de ondas. Após a devida reprogramação,
O paciente me disse não sentir mais o medo de ondas. Outro paciente trazia consigo um grande medo do mar, ainda mais quando estava na presença de uma pessoa da família. Aliás, não conseguia entrar no mar com este familiar, mesmo em praia com águas rasas. Em regressão, chegamos a uma de suas outras vidas, em que o paciente fora jogado do alto de um penhasco e morreu afogado, tendo sido morto pela pessoa do seu atual convívio, a mesma que não gerava segurança em entrar juntos no mar. Esta revelação veio explicar o grande problema nas vias respiratórias deste paciente, que não conseguia ser adequadamente resolvido por nenhum tipo de tratamento, tudo gerado pela morte por afogamento em outra existência. Neste caso, foi necessária a atuação mais ampla com a reprogramação, pois tinham medo do mar, de altura e questão de relacionamento do passado entre os dois, o efeito no corpo físico atual, etc. Assim, foi feito o que era para ser feito dentro do processo de terapia e tudo resolvido. O paciente veio procurar uma solução para o medo forte de avião. Na regressão, chegamos ao momento em outra existência em que este paciente e essa pessoa naquela vida fora morta ao ser jogado de uma montanha. O medo, na verdade, era de altura e não propriamente de avião. Só que o avião, por voar em grandes altitudes, despertava nele a lembrança emocional do corpo espiritual. O corpo espiritual é aquele que se faz presente em todas as existências. Com a reprogramação, o primeiro voo após a regressão, o paciente foi capaz de estar nele sem nenhum medo e bem relaxado, e até se animou a fazer um voo internacional, mais longo, tudo com pleno êxito. O paciente tinha um medo exagerado de qualquer faca. Em outra vida, foi assassinado por uma delas. Com a descoberta e reprogramação, o medo desapareceu. Outro paciente chegou dizendo ter um medo terrível de cachorro grande. Chegamos a uma outra existência em que, ainda criança, fora mordida por um cachorro grande e de cor escura. Desfiz o trauma daquela vida passada com a reprogramação pertinente durante a regressão. Situação idêntica acontecia com outro paciente em que havia ou ele sentia uma grande fobia de lagartixa. Chegamos à origem do trauma. Ainda criança, o pai disse que se uma delas caísse nele, ele ficaria com as marcas fortes iguais de uma empregada da casa, só que as marcas eram de queimaduras e não causadas pelo animal. O medo foi tamanho que apagou da memória consciente este acontecimento, só vindo à tona na regressão, mas a fobia desse bicho aflorou intensamente por 22 anos, causando incômodo sério, pois esse paciente não conseguia ficar em nenhum ambiente que houvesse um desses bichos. Após a regressão e reprogramação, o medo desapareceu ao ponto de não se incomodar mais com esse bicho e sentiu certa vez até vontade de brincar com um. O paciente me disse ter forte medo de escuro, de lugar fechado e de água. Numa vida anterior, durante um acidente aparentemente ter sido causado por um tsunami, o paciente ficou preso no lugar fechado e escuro, com metade de seu corpo afundado na água, e assim por toda a noite, naquele lugar até morrer. Desfiz todos os traumas surgidos naquele momento de triste acontecimento, transformando os efeitos no presente, por consequência, livrando-o das fobias relatadas, que eram extremamente incômodas. Sentir medo é uma coisa natural e normal até para a defesa diante de algum perigo. Mas quando esse medo, essa fobia, ela se apresenta aparentemente de forma imaginária, sem um motivo real, isso incomoda e atrapalha a pessoa na vida profissional e na vida afetiva. A terapia de regressão consegue descobrir a causa dessa fobia, porque, embora possa parecer ser algo imaginário, não é. A fobia tem uma causa, tem uma origem, tem um motivo, muitas vezes e quase sempre apagado da mente consciente, mas que a terapia de regressão consegue chegar a esses momentos desta vida ou em qualquer uma outra. E com as técnicas utilizadas, nós desfazemos esse efeito
esse trauma e, logicamente, esse medo, essa fobia deixa de existir, trazendo qualidade de vida para a pessoa. Então é isso, a terapia de regressão tem essa capacidade e por isso tirar a fobia sem a terapia de regressão fica muito complicado, porque quase sempre as pessoas não conseguem chegar à causa e sem descobrir a causa e sem fazer as devidas reprogramações, este medo pode continuar existindo por muito tempo. É só a gente saber. E a regressão prova de que a fobia vem de outras existências, então você vê como é complicado dissolver uma fobia. Se não resolver agora, numa outra existência, essa mesma fobia pode continuar existindo. Então a terapia de regressão tem essa capacidade de desfazer a origem do trauma e corrigir definitivamente esse efeito, desfazendo a fobia e trazendo realmente qualidade de vida para a pessoa. Os casos de medos inexplicados são muitos, de falar em público, de dirigir, de confiar em determinada pessoa, medo de animal, de ficar no elevador, etc. Praticamente em toda a regressão, eu busco a causa de alguma fobia trazida pelo paciente e geralmente a encontro, mesmo quando não é possível, com precisão, chegar ao momento originário do surgimento do trauma, que é raro, mas pode acontecer. Faço as reprogramações a si mesmo, com a mesma eficiência, até porque utilizo-me de método reikiano, que me possibilita desfazer os traumas, mesmo quando não chego ao instante originário dele. Ao desfazer os efeitos nos momentos traumáticos do passado, as fobias do presente deixam de existir. Como vocês viram, então, a terapia de regressão tem essa capacidade imensa e rápida de curar fobias, indo ao tempo do passado, desta ou de outra vida, e dissolver o nódulo do trauma. É como se houvesse um nódulo ali que precisava ser dissolvido. A gente chega ao momento, relembra aquele caso, faz a devida reprogramação naquele momento e, como efeito cascata, tudo que envolve aquele trauma é dissolvido. E normalmente uma das consequências deste trauma é a fobia. Fazendo isso, a fobia desaparece como passe de mágica, como os exemplos que eu demonstrei em tantos outros que eu tenho catalogado nos meus atendimentos. Então é isso, até a próxima, abraço fraterno.